Boa noite. Shaolin, ó Ravil do Eterno, a paz e o amor do Eterno sobre suas vidas, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre dízimo, né? As pessoas têm muita dúvida sobre dízimo e uma contradição muito grande sobre isso, né? Porque o sistema ensina algumas coisas que não condiz com a palavra. Então, dentro da palavra, nós vamos ver o que é dízimo, né? E de sua importância, né? E aquele que ouvir isso, né, que meditar na palavra do Criador, fuja das regras estabelecidas pelo sistema. Não fuja da regra estabelecida pelo Criador. Yal. As pessoas estão perguntando, é certo dar o dízimo? Iremos falar sobre esse assunto agora. Vamos ler Levítico 27 e 29. Nenhuma pessoa que dentre os homens for devotada será resgatada, certamente será morta. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem a Yahweh. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a quinta parte. Quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será justo a Yahweh. Não se examinará se é bom ou mau, nem se trocará, mas se, com efeito, se trocar tanto como um ou como outro, será justo. Não serão remidos. São esses os mandamentos de Yahweh, que Yahweh ordenou a Moisés para os filhos de Yahshua no Monte Sinai. Samuel 8,15 tomará o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Em Crônicas 31:5, logo que esta ordem se divulgou, os filhos de Yahshua, que é Israel, trouxeram em abundância as primícias de trigo, azeite, mel e todo produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Segunda Crônicas 31:6, os filhos de Yahshua, Israel e de Yahudá, que habitam na cidade de Yahudá, também trouxeram o dízimo de bois, de ovelha e o dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas a Yahweh, seu Criador, e depositaram em montões. Manial, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. A primeira coisa que queremos deixar bem clara é a seguinte: todos os textos a serem mostrados nas escrituras mostram que são os dízimos, cereais, frutos, gado, rebanho. Pedimos que procurem nesses textos se os dízimos são referentes a dinheiro, ou a ouro, ou a joia. Se passarem a observar os mandamentos que o Pai dá, e ele fala apenas de alimento, não dinheiro, o dízimo passou a ser pedido por dinheiro pela Igreja Católica e se tornou tradição dar dinheiro em vez de alimento. Veja que até o tempo do Messias os dízimos eram alimentos. Manial, Mateus 23, aqui é a palavra: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dás o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Vamos continuar com passagens referentes a dízimo, para que você medite sobre o que ele é e a quem ele pertence. Preste atenção nos textos. Números 18, 21. Eis que os filhos de Levi, tendo dado todos os dízimos em Yahshua, que é Israel, por herança, pelo serviço que prestam o serviço da tenda de revelação. Em Números 18, 24, porque os dízimos que os filhos de Yahshua, Israel, né, oferecem ao Yahweh em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel, disse Yahshua. Em Números 18, 26, também fará aos levitas e lhes dirá: quando dos filhos de Yahshua, Israel, receberdes os dízimos, que deles vos tenha dado por herança, que
vos tenho dado por herança. Então esses dízimos fareis a Ialro uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. Observe bem, os dízimos são dados por herança aos levitas. Se alguém toma herança que pertence a uma outra pessoa, isto é roubo. Faça uma pergunta a si próprio. Os pastores, padres, rabis, enfim, todos esses líderes religiosos são levitas? Se não são, por que recebem os dízimos? Se é parte de herança aos levitas. Isso é roubo. É roubo. Eles estão passando por cima das palavras do Criador, recebendo uma coisa que não lhes pertence. Agora repare o texto e medite. Está em Devarim, que é Deuteronômio 12:11. Então haverá um lugar que o Ialro, vosso Criador, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas alçadas da vossa mão e tudo que lhe melhor oferecerdes a Ialro, em cumprimento do votos que fizerdes. Também eu pergunto, nessas igrejas você encontra o nome de Ialro? Você chegou a ver habitando em alguma delas o nome do nosso Criador? Medite sobre isso. Quando se fala de dízimo, as pessoas só relatam uma versão nas Escrituras. Malaoque, que é Malaquias 3:8. Roubará o homem ao Eterno? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que temos roubados? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois farei prova de mim, diz Ialro, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advém a maior abastança. Agora você sabe onde eles roubaram. Tudo que é pego sem que nos pertença é roubo. Então, pelas palavras, não minhas, mas do próximo pai, os dízimos não têm nada a ver com dinheiro. Por isso é falado. E ao Ruxo a Ialro, Isaías 55:2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? O produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Se começarmos a dar ouvir ao nosso Criador, deixaremos de ouvir o homem em sua malícia. Mas para isso é preciso que se ouça o Pai e não o homem. Por isso ele está dizendo, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, ouça a ele, não ao homem. E a Ruxo a Ialro, Isaías 55:1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A palavra dele, essa é a palavra de Ialro. As pessoas que estão indo à igreja e pagando para escutar o homem. E cada casa tem as escrituras sagradas para ler e não ser enganada por homens. Então a palavra diz, ó, todos os que têm sede, vinde a mim, palavra de Ialro. Vinde e escutai, né? Esse que ele fala. Para ouvir a ele, o nosso Criador. E o povo tem ouvido homens, né? Manialro, Mateus 10:8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, generosamente recebeste, generosamente dai. Tudo o que o nosso Pai e Criador nos deu, generosamente, ele não cobrou nada. O alimento pedidos são para os necessitados, os que têm fome, mas não para encher os bolsos daqueles que se aproveitam daqueles que não sabem. Certamente esse povo ganancioso e mentiroso falará, o dinheiro é para a obra de Deus, o dinheiro é para a casa de Deus, o dinheiro é para nosso salário, o dinheiro é para isso, é para aquilo. Eu até acho que eles falam certo, porque Deus não é o Criador não, e o Deus desse mundo é Mamon. E o dinheiro e esses templos aí não servem ao Criador eterno. Então eles, quando eles estão pedindo, eles não estão pedindo para o Criador não. Eu quero te dizer que quando você está indo ao templo e aceitando e submetendo a esses pastores, a esses lobos, a esses cães gulosos, você está servindo ao Satanás.
Quando eles falarem também, você pode falar para eles o seguinte: quem faz a obra é o Pai, né? E nós levamos o evangelho de boca em boca, como no passado. Nós não precisamos de igreja, estabelecimento para isso, não. A palavra mandou ir de fazer discípulos, né? Ensinando a guardar tudo que vos tem ordenado. Ele mandou ir, ele mandou ficar preso em um cubículo, em quatro paredes, ouvindo alguém que se acha que entende do Criador, não. Falou para você ouvir a palavra dele. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai boas novas a toda criatura. Não é para ficarmos parados numa igreja, e sim ir e levar a verdade que nos foi omitida pelo homem. Manialro, Mateus 10:9. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de alpargas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu trabalho. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí, até que vos retires. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa shalom, que é a vossa paz. Mas se não for digna, torne-a para vós a vossa shalom. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Não é com dinheiro, o dinheiro corrompe. Porque isso eles não pregam a verdade. Por isso eles não pregam a verdade. O dia que as pessoas passarem a ouvir a verdade, elas sairão e eles perderão o lucro. O dinheiro é para a casa de alvo. A verdade é que eles falam Deus. E se for para Deus, é outra coisa, né? Deus não é o Criador do universo. Mas eles falando isso, você pode responder para eles: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta, né? Atos 17:24 diz isso: o Criador que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Criador do Shual Maial, que é o céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O Yalro não habita em pedra, em tijolo, em cimento. Nem dirão ele aqui ou ele ali. Isso está em Lucas 17:21. Pois o reino de Yalro está dentro de vós. Você é o templo do Criador, meu irmão. Nós somos a igreja dele. Não tem esse negócio de templo físico, não. O templo físico é do Rassatã, é templo pagão. Nós somos o templo. E é em nós que o Espírito Uruha habita. Não é algo construído por mãos humanas. Canol de Galute, Apocalipse, diz assim: foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta, e fez que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse imposto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria: aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de um homem, e o seu número é 666. Então fala que só irá comprar e vender os que têm o sinal ou o nome da besta. Mas que sinal é este? Leia e entenda então em Devarim, Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos de Yalro, teu Criador, mandou ensinar-te, a fim de que o cumprisse na terra, a que está passando, para a possuíres, para que temas a Yalro, teu Criador, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno tu, e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e para que se prolongue os teus dias. Ouve, pois, e ao choro, e Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te prometeu Yalro, teu Criador, aos teus pais. Ouve, ó Yalchoru, Israel. O Yalro, nosso Criador, é o único Criador. Amarás, pois, ao Yalro, teu Criador, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao te levantar. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Aqui está o sinal de Yalro, na mão e na fronte, e as escreverás nos umbrais de sua casa e nas tuas portas. Sempre ensinado pelo Pai e pelo Filho, que Yalro, nosso Criador, é o único.
Suas palavras e mandamentos deles estão gravadas como sinal na nossa mão, no trabalho das nossas mãos. E é para a obediência dele. E como frontais entre os olhos, na testa, isso é o nosso entendimento. Quem tem o sinal do Pai, como vocês viram aqui, não compram a sua palavra e nem a vende, pois o sinal do Pai, que é a sua palavra e seus mandamentos. Quem tem o sinal do homem, a palavra humana, irá comprar, e os que iludem são os que vendem. Então só comprará e venderá quem tem o sinal humano, a palavra humana. Canol de Galute, Apocalipse 3 diz: foi-lhe concedido também da fôlego a imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez com que todos, aí é Apocalipse 3,16, né, que fala, e fez com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse um sinal da mão direita, né, para que ninguém comprasse e vender. Hoje sabemos que Yahweh enviou seu filho, e o próprio Pai deu o nome do seu filho. Yahushua, Yahweh, Isaías 7,14. Mas quando o filho subiu aos céus, o homem fez uma imagem. E a essa imagem ele deu o nome de Jesus, que é cavalo, besta. Hoje quem paga com dinheiro seus dízimos são aqueles que têm o sinal ou o nome da besta. O nome que recebeu a imagem que fizeram do filho do Yahweh, Jesus. Jesus é uma imagem que quer dizer besta. E essa imagem fizeram do filho de Yahweh e deram esse nome a ela. Não é o verdadeiro nome. Quando passarmos a dar ouvidos ao Ruha, ao Espírito da Verdade, ou ao seu enviado, seremos bem-aventurados. Se você quiser utilizar seu dinheiro em algo que seja útil, divulgue a palavra verdadeira do Pai. Nunca deixe de ajudar os pobres. A palavra fala em 2 Coríntios 9:9. Semeou, deu aos pobres. Como está escrito, né? Distribuiu, deu aos seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Em Eclesiástico 4:2. Não faça sofrer aquele que tem fome. Não frustre o homem na sua carência. Não frustre um coração desesperado. Não recuses pão ao necessitado. E Yahushua, ele pediu para que você cuide do necessitado, órfãos e viúvas. Ele falou que a palavra dele diz que quando você semeia, você dá aos pobres. Dízimo não é dinheiro. Dízimo não é da palavra do Criador, né? Esses cães gulosos aí, eles manipulam vocês com palavras persuasivas, né? Mas aqueles que ouvem a palavra do Criador entendem a palavra deles. Eles não dependem de estabelecimento, nem de prédios, nem de instituição, nem de religião, nem de homens. Ele depende da palavra. Ele é movido pelo Ruha, o Espírito Rodshua, o Espírito do Esplendor. O Espírito do Esplendor que guia, né? E esse Espírito lhe dá todo o conhecimento da verdade, como dizem 1 Yahrocana, que é João 2:27. A unção que está sobre vós ensina sobre todas as coisas, não necessitando que o homem vos ensine, porque esse é o Espírito da verdade. E é Ele que te ensina sobre tudo. Ele conhece as coisas do Pai, como diz em João 15. Ele conhece o Pai, ele não fala por ele mesmo, mas ele fala daquilo que o Pai lhe falou. Então é isso, meus irmãos. A paz, a Shaolein do Eterno, o Ravil, que é o amor do Eterno sobre suas vidas, né? E meditem, né? O que vocês estão fazendo, o que vocês estão financiando, se vocês estão ajudando, se vocês estão cumprindo o mandamento de Yahushua, que é ajudar o necessitado, o amor ao próximo, ou se vocês estão bancando os pilantras, que se dizem religiosos, que aproveitam da fé alheia para se beneficiarem. Meditem nessas palavras, meu amado. Que tudo te vá bem. E que o Espírito Ruha possa abrir o seu entendimento sobre essas coisas.